Olá, amigos, paz seja convosco, que Deus abençoe a todos, no nome de nosso Senhor Jesus. Queridos, meditando na palavra de Deus, cheguei ao capítulo 39 do livro de Gênesis, conta a história de José do Egito. E eu quero compartilhar com você algo que eu achei muito interessante e julguei pertinente compartilhar com os irmãos. No capítulo 39, depois de ser traído pelos irmãos, depois de ser vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas, José é levado para o Egito. Ele é retirado da sua nação de Canaã e é levado ao Egito, e lá ele é vendido como escravo a um nobre chamado Potifar. Estando na casa de Potifar como escravo, José ele prospera. Em que sentido? Por ser um bom servo, por ser fiel a Deus e por Deus estar com ele, embora nesse momento ele estivesse vivendo uma situação difícil, uma situação contrária, mas ele tinha certeza que Deus era com ele e se mantinha fiel a Deus. O que acontece? Chegando lá, ele começa a trabalhar, ele começa a servir, ao ponto de que de escravo ele passa a mordomo da casa de Potifar. E um mordomo com tal confiança do seu senhor que Potifar ele não tinha conhecimento de nada que ele possuía. Tudo estava sob os cuidados de José. Potifar ele tinha conhecimento apenas daquilo que era posto na mesa, servido na mesa para ele comer. O resto ele deixava por conta de José. Ele tinha confiança, mesmo sendo um egípcio, mesmo sendo um ímpio, ele via em José a presença de Deus. Tanto que ele confiava tudo que possuía nas suas mãos, mesmo José sendo um escravo, sendo de outra nação. Acontece que na nossa vida algumas coisas, algumas adversidades acontecem. E a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, ela coloca os olhos em José. E ela passa a desejar o rapaz, que era um moço novo, um moço forte, um moço bonito, um moço bem apessoado, e ela passa a desejar o rapaz. Mas ele era fiel a Deus. Ele era firme na sua fé, ele não negociava os seus princípios. E por ser fiel a Deus e por resistir muitas vezes à investida da esposa do nobre, falando até para ela em um diálogo: olha, o seu marido confiou tudo em minhas mãos, menos você. Faria eu tamanha maldade pecando contra Deus e fazendo essa maldade com seu marido que depositou toda a confiança em mim? Então, o que é que acontece? Ela espera uma oportunidade e no momento que estava só os dois dentro de casa, ela o agarra. Ela fala para ele: deita-te comigo, vem comigo para a cama. Eu te quero na minha cama. Mas José, fiel a Deus, resiste e não peca contra Deus. Não peca contra o seu Senhor. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. Presta atenção, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, para trabalhar, para cumprir a sua obrigação. E nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir
ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Que mentira deslavada, né, irmãos? Que injustiça. Presta atenção, o que eu quero destacar aqui? José estava governando uma casa. Foi-lhe oferecido algo ilícito, prazeroso, mas ilícito. O que ele faz? Ele resiste e não peca, não negocia seus princípios. E o que acontece? Ele é acusado de um crime, depois você pode continuar lendo a partir do capítulo 39. Ele é acusado de um crime injustamente, vai para a prisão e ali fica preso durante alguns anos. José, por ser fiel, perdeu o seu trabalho, perdeu a confiança do seu senhor, foi preso, mas se manteve fiel a Deus. Queridos, muitas vezes, para ser fiel a Deus, nós vamos ser acusados injustamente. Vão inventar algo ao nosso respeito. Mas nada disso importa, irmão, se você estiver sendo fiel. Se você estiver mantendo a sua fé, as suas convicções e os princípios cristãos estabelecidos por Deus, mantenha-se firme, não negocie a sua fé, não negocie seus princípios por causa de algo. Aliás, por causa de nada. Seja firme, seja fiel. Ainda que momentaneamente você perca algo. E onde eu quero chegar? Aqui no versículo 39, José ele perde o governo de uma casa, ele perde a mordomia de uma casa, onde ele era o mordomo responsável por ser fiel a Deus. Mas no capítulo 41, Deus ele faz justiça. E como a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito, por causa da sua fidelidade ele perde o governo de uma casa. E por causa de permanecer fiel, no capítulo 41, ele ganha o governo de toda a nação egípcia. José, ele passa, depois de interpretar o sonho de Faraó, ele passa a ser governador do Egito, governador da maior nação da época dele, porque ele foi fiel. Então não se preocupe se você estiver perdendo algo por ser fiel a Deus. Não se preocupe se você estiver sendo injustiçado, colocado de lado, deixado de lado, como dizem, colocado na geladeira, né? Porque por causa da sua fidelidade, por causa da verdade de Deus que há na sua vida. Fique firme, permaneça fiel, porque Deus lá na frente ele vai te honrar, lá na frente ele vai te exaltar. Se humilhe debaixo da mão de Deus. Não se preocupe com aqueles que te atacam, com aqueles que te insultam, com aqueles que fazem uma injustiça contra você. Apenas permaneça fiel em Deus. Permaneça firme na sua fé, mantenha os seus princípios, se mantenha incontaminado desse mundo. Não deixe que o ressentimento, a mágoa, o ódio, o rancor tome conta do seu coração, meu irmão, minha irmã, não. Olhe para Jesus, olhe para Deus e fique firme, porque Deus ele vai te honrar. E quando você menos esperar, ele irá te exaltar. Ele irá te dar muito mais, como
O Senhor Jesus disse uma certa feita: 100 vezes mais do que aquilo que você perdeu, Ele irá te dar nessa vida e no porvir. Amém, amados? Essa é a palavra que eu quero compartilhar hoje. Não se deixe transformar, não deixe que a injustiça transforme o seu caráter. Tenha isso no seu coração. Podem até me ferir, podem até me machucar, podem até me ofender, me prejudicar, mas não podem me transformar naquilo que eles são. Seja fiel a Deus. Permaneça, prevaleça, persevere na fé, porque Deus, ele vai te honrar no nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe de maneira rica, poderosa e abundante. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.